Oi, pessoal! Que bom que a gente está junto de novo para ouvir uma história fantástica da Palavra de Deus. Se preparem porque hoje a nossa viagem no tempo vai ser para uma aventura, gigante, direto lá do comecinho da Bíblia, do livro de Gênesis. Sabe uma coisa que eu fico pensando às vezes? Por que será que a gente fala oi, mas tem gente que fala hello ou olá? Já pararam para pensar nisso? Por que tem tantas línguas diferentes no mundo e não uma só para todo mundo se entender facinho? É uma pergunta e tanto, né? Pois é, e acreditem se quiser, a Bíblia tem uma resposta para isso, e é uma resposta bem surpreendente. Então, bora ligar na nossa imaginação no máximo e voltar lá no comecinho de tudo para a gente desvendar esse mistério juntos. Fechem os olhos e imaginem comigo. Há muito, muito tempo mesmo. Logo depois daquela história da Arca de Noé, sabe? Então, naquela época, todo mundo que morava na Terra era como se fosse uma família só. Uma família bem grandona. E o mais legal de tudo, todo mundo falava a mesma língua. Pensa que demais, não tinha confusão nenhuma. Todo mundo entendia todo mundo. Uma beleza. Aí um dia, essa super família estava caminhando, viajando, e de repente eles encontraram um lugar, nossa, lindo de viver. Era um vale bem verdinho, lá numa terra chamada Sinar. Eles olharam para um lado, olharam para o outro e pensaram, uau, que lugar incrível! É aqui! Vamos morar aqui todo mundo bem pertinho um do outro. Então, eles se instalaram ali todos juntos. E foi aí que eles tiveram uma ideia. Mas não era uma ideia qualquer não, Era uma ideia enorme, uma ideia gigantesca mesmo. Eles decidiram que iam construir uma coisa que, ninguém nunca tinha sequer sonhado em fazer antes. Olha só que plano maluco. Primeiro eles falaram assim, ei, vamos nós mesmos fazer os tijolos. Tijolos super, super fortes. Depois, e com esses tijolos, a gente constrói uma cidade inteira só nossa. E agora vem a parte mais uau. Bem no meio da cidade, a gente vai levantar uma torre tão alta, mas tão alta, que a pontinha dela vai tocar o céu. E para que tudo isso? Para eles mesmos ficarem famosos. Essa era a ideia principal deles, sabe? O mais importante para eles era fazer um nome para eles mesmos. Eles queriam que todo mundo olhasse para aquela torre e falasse, nossa, que povo incrível, que povo poderoso. E com isso, eles também queriam ficar todos juntos ali, sem se espalhar pela terra, o que na verdade era o contrário do que Deus tinha pedido para eles fazerem. Um plano de construir uma torre até o céu parece até legal, né? Mas tinha uma coisinha errada aí. Uma coisinha escondida bem lá no fundo do coração deles. Um problema que tem um nome: orgulho. Então aqui a gente entende tudo. Olha só essa diferença. De um lado o plano das pessoas, do outro o plano de Deus. As pessoas queriam o quê? Ficar num lugar só. Mas o plano de Deus, que é sempre cheio de amor, era que elas se espalhassem e cuidassem do mundo inteirinho. As pessoas queriam ficar famosas, mas Deus nos fez para dar glória ao nome dele, não ao nosso. E o mais importante, elas estavam confiando na força delas, nos tijolos delas, em vez de confiar em Deus, que criou todas as coisas. E é claro que Deus, que vê tudo e que ama a gente mais do que tudo, estava vendo o que estava acontecendo lá embaixo. E com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor, ele viu que precisava fazer alguma coisa. Aí a Bíblia conta uma coisa muito interessante. Diz que Deus desceu para ver de pertinho aquela cidade e aquela torre que eles estavam construindo, cheios de orgulho. E agora, o que será que Deus ia fazer? E olha, isso é super importante a gente entender, tá? Deus não fez nada porque estava bravo ou de castigo. Não, ele agiu por amor. Ele sabia que aquele plano, que vinha do orgulho, não ia fazer bem para as pessoas. Então, ele fez uma coisa para cuidar delas e para que o plano de amor dele pudesse continuar. E o que ele fez? Foi uma confusão, mas uma confusão daquelas. Imagina a cena. De repente, um construtor gritava, me passa o tijolo, e o amigo do lado respondia, hello. O outro pedia, mais água, por favor, e o outro entendia, bonjour. Ninguém estava entendendo mais nada. Aquela língua, que era uma só, de uma hora para outra, virou um monte de línguas diferentes. Com essa bagunça toda de línguas, como é que eles iam continuar construindo, né? Impossível. A obra da torre gigante parou na hora. E aí, as pessoas começaram a procurar quem falava igual a elas e foram se juntando em grupos. E esses grupos, aos pouquinhos, foram se espalhando e formando novas famílias, novos povos por todo o mundo. Exatamente como Deus tinha planejado desde o início. Essa história é muito legal, né? Mas além de legal, ela tem uma lição,
super importante para a nossa vida hoje. Querem saber qual é? A grande lição é sobre essa palavrinha, orgulho. Sabe o que é orgulho? É quando a gente pensa assim, eu sou melhor, eu consigo fazer tudo sozinho, não preciso de ajuda de ninguém, nem de Deus. Foi isso que aconteceu com o povo da torre, sabe? Eles acharam que o plano deles era mais legal e mais esperto que o plano de Deus. Então fica aqui uma perguntinha para a gente pensar com o coração. No nosso dia a dia, na escola, em casa, brincando, como a gente pode mostrar para Deus que a gente confia mais no plano dele do que nas nossas próprias ideias? Sabe como? É bem mais simples do que parece. A gente pode orar, conversar com o Papai do Céu e pedir ajuda dele. A gente pode obedecer ao papai e à mamãe e aos nossos professores. A gente pode agradecer a Deus por todas as coisas boas. E o mais importante de tudo, guardar no coração que o plano dele é sempre, sempre o melhor, mesmo que na hora a gente não entenda direito por quê. Então, não vamos esquecer disso, tá bom? A história da Torre de Babel nos ensina uma coisa maravilhosa. O plano de Deus para a nossa vida, mesmo que às vezes pareça diferente do que a gente queria, é sempre o melhor. Sabe por quê? Porque é um plano perfeito e cheio do amor gigante que ele tem por cada um de nós. E aí, que tal? Gostaram de desvendar esse mistério comigo? É uma história incrível, né? Se você gostou, que tal contar ela para um amigo? E claro, não deixe de voltar aqui para a gente continuar aprendendo mais e mais sobre o amor de Deus, que é a maior aventura de todas. Um abração bem apertado e até a próxima história.